Desde pequeno, você se acostumou a seguir uma rotina através de um sinal sonoro, que te dizia a hora de comer, a hora de sair e a hora de entrar em uma sala de aula. Aprendeu a respeitar um adulto que está lá todo dia para te ensinar o que é importante e, no final do processo, fazer uma prova que atesta o quanto que você aprendeu ao longo do caminho. Existe um certo conforto nessa previsibilidade. Você faz e entrega aquilo que te pedem, e vai passando o tempo e vai tudo correndo bem. Mas de repente, o sinal para de tocar, e você percebe que passou muito tempo sob regras de um jogo do qual você não participa mais. E mais, ninguém te deu um novo manual do que fazer em seguida. Como é típico de momentos de transição, o término da jornada escolar é uma das etapas da vida em que muitos caminhos se tornam possíveis e objetivos são traçados. Por outro lado, essa ampliação de horizontes vem também acompanhada de pressões, principalmente aquelas sobre qual a melhor escolha para fazer daqui para frente. O que você quer ser quando crescer deixa de ser algo distante, idealizado, e se torna uma decisão iminente, para amanhã, e ela passa a ter consequências concretas na vida dos jovens, tanto agora como no futuro. Eu queria ser um arqueólogo quando eu era criança, só para deixar claro. Atualmente, aproximadamente 2/3 dos jovens não acessam o ensino superior logo após terminarem o ensino médio. Para esses jovens, o mundo do trabalho é a opção mais próxima e, por vezes, necessária. Nesse sentido, é muito importante que já ao final da educação básica, os jovens já tenham algum tipo de preparo para enfrentar desafios importantes nessa nova fase da vida. E garantir que esses jovens não caiam em um abismo após a formatura não é apenas desejo social, é dever legal. Contudo, existe um outro lado dessa discussão. O planeta e a sociedade vêm se transformando de forma cada vez mais acelerada. O mundo do trabalho não fica alheio a essas mudanças, muito pelo contrário. Ele, inclusive, é um dos principais motores dessas transformações. Novos postos de trabalho surgem à medida que outros milhares ficam obsoletos. O progresso tecnológico tem tudo a ver com isso, e cada vez mais estamos precisando de uma força de trabalho apta a lidar com novas formas de produção. De acordo com relatórios do Fórum Econômico Mundial, até 2030 está prevista a criação de mais ou menos 170 milhões de postos de trabalho e a destruição de outros 92 milhões. Isso é mais ou menos 7% de crescimento líquido no mercado de trabalho mundial em apenas 5 anos. Nesse ritmo, um jovem que ingressa na educação básica hoje tem uma altíssima probabilidade de ter um trabalho que ainda nem existe. E é claro que essa dinâmica faz com que as habilidades requeridas para conquistar um trabalho e se desenvolver na carreira sejam muito diferentes daquelas que requeridas há 5, 10 anos atrás. Postos de trabalho requerem uma nova caixa de ferramentas e novas formas de trabalhar. Todas essas transformações transformam carreiras lineares em algo que o sociólogo Zygmunt Bauman chamaria de mundo líquido, em que apesar de propiciar mais oportunidades, conta com um grau de incerteza muito maior, sendo um mundo que as estruturas sociais e profissionais não mantêm a sua forma por muito tempo. E é sobre esse contexto que algumas perguntas cruciais ainda ficam sem resposta. O que é estar pronto para o mundo do trabalho? E mais que isso, como que a gente prepara jovens para o mundo do trabalho que ainda nem existe? À primeira vista, a lógica é simples. Se a tecnologia avança e os jovens de hoje já nascem imersos em um mundo digital, de total conectividade, eles deveriam ser a força de trabalho mais eficiente da nossa história. Eles são, afinal, nativos de uma era em que coisas como internet, inteligência artificial e energia verde não são mais especulações, são fatos concretos que ditam o ritmo do mundo do trabalho. Contudo, quando olhamos para o panorama macro do Brasil, encontramos um desafio silencioso, um curto-circuito entre a lógica e a prática. Apesar de serem nativos da tecnologia, os dados mostram que uma parcela enorme da nossa juventude está desconectada tanto do mundo do trabalho como da continuidade de seus estudos. De acordo com o IBGE, 1 a cada 5 jovens de 15 a 29 anos não estuda e nem trabalha. Mas o mistério se aprofunda mesmo quando olhamos para o papel da escola nesse enrosco. Entre 1980 e 2015, o Brasil deu um salto gigantesco em anos de escolaridade, saindo de uma média de 3 anos para 9 anos de estudo.
triplicando o tempo de permanência em sala de aula. Pela lógica econômica do capital humano, nossa produtividade deveria ter acompanhado esse crescimento, mas isso não aconteceu. Mais estudo deveria significar maior capacidade de gerar valor. O que aconteceu no meio do caminho? Uma possível explicação aponta para o dilema do cobertor curto. Principalmente após a Constituição de 1988, grande parte dos esforços da política pública educacional voltou-se para o acesso. Ao longo dos anos 2000, fomos atingindo sucessivas metas de universalização, primeiro nos anos iniciais do ensino fundamental, depois para os anos finais. Atualmente, estamos nos aproximando da meta que todos os jovens terminem o ensino médio. O objetivo era colocar todo mundo na escola, e nós conseguimos. Foi um sucesso de inclusão. O problema é que enquanto abríamos as portas da sala de aula, as janelas que mostravam o mundo lá fora mudavam de paisagem. O acesso à escola não veio acompanhado de discussões sobre o que é preciso ser desenvolvido lá dentro. Puxamos o cobertor de um lado, descobrimos o outro. Uma desconexão intensa em que quem paga a conta é o jovem. Aqui, tocamos uma ferida aberta na nossa educação. Existe uma barreira que separa o aprender para saber e o aprender para fazer. Muitas vezes, a escola brasileira parece apenas tolerar o assunto trabalho dentro de seus muros. Existe uma resistência histórica de tratar do tema como parte do processo educativo. Falar sobre carreira ou mercado de trabalho, em muitos círculos, é visto com ressalva, como uma tentativa de reduzir o papel da escola a uma mera função produtiva. E a ironia é cruel. A tentar proteger o estudante dessa suposta visão utilitarista, acabamos por deixá-lo vulnerável. Criamos uma redoma de vidro que, embora bem intencionada, ignora as ferramentas que o jovem precisará para sobreviver e progredir na vida adulta. A escola se torna um fim em si mesmo, sendo sua função primordial preparar o jovem para mais e mais estudo. No fim das contas, temos um jovem que sai da escola com um diploma na mão e um abismo à sua frente, treinado para responder perguntas que ninguém mais faz, enquanto o mundo real exige soluções para problemas que a escola não discutiu. Sem um mapa fornecido pela escola, o jovem ingressa no mundo do trabalho tentando trocar o pneu com o carro andando. O preparo que poderia ter sido iniciado em um ambiente bem mais protegido se torna algo baseado na tentativa e erro, onde o erro custa caro. O mercado de trabalho, pouco explorado e por vezes hostil, reage a essa falta de preparo de uma forma muito específica, um sistema de filtragem. Entendendo que os jovens não vêm prontos, as empresas se adaptam, criando postos que são quase carimbados para essa faixa etária. São funções que não exigem expertise, são baseadas em tarefas extremamente simples e o foco especial em desenvolver competências básicas sobre o trabalho, mas com pouca ou quase nenhuma intencionalidade pedagógica, funcionando quase como um treinamento de conduta, uma extensão precária da escola. Olhando para os dados oficiais, observamos que a rotatividade dos jovens é muito maior em comparação aos adultos, concentrada em postos de trabalho tão improdutivos que, na maioria das vezes, na saída de um jovem, quando não há outro disposto a ocupá-lo, o posto simplesmente deixa de existir. São cargos destruídos ou automatizados. Contudo, para muitos, esse é o pedágio necessário, um período de baixa remuneração e pouquíssimo significado de carreira, mas que serve para dar alguma experiência aos jovens, permitindo que no futuro eles possam acessar o mundo dos adultos. E para quem não consegue ou não quer pagar esse pedágio, aí entramos num dos paradoxos mais cruéis para quem busca uma chance no mundo do trabalho: a barreira do primeiro emprego. Você já deve ter ouvido algo parecido. Para trabalhar, eu preciso de experiência, mas para ter experiência, eu preciso trabalhar. Sem a escola como ponte, o jovem fica preso nesse ciclo infinito, vendo postos de maior qualidade exigirem competências que ele nunca teve a chance de desenvolver, uma vez que o próprio mercado de trabalho acredita que a escola não seja capaz de provê-las. E se você acha que isso é apenas uma fase passageira, a ciência tem um alerta importantíssimo. Estudos mostram que a entrada frágil e precária no mundo do trabalho não é apenas um começo difícil, ela deixa marcas que perduram por décadas. Quem começa a vida profissional em postos de baixa produtividade e alta rotatividade tende a carregar salários menores e trajetórias mais instáveis durante toda a vida adulta. É um fenômeno que a literatura econômica denominou de scarring effect, ou efeito cicatriz.
É aquele dilema de produtividade que falamos anteriormente tomando alguma forma, tomando rosto. Evidências indicam que o Brasil não está apenas falhando em ensinar, ele está criando uma cicatriz profunda e sistêmica na sua força de trabalho. Mudar essa rota não é tarefa simples, exige mais do que apenas boa vontade, exige uma reflexão profunda sobre quais são, afinal, os objetivos finalísticos do nosso sistema educacional. Até aqui, as tentativas da política pública brasileira foram mais voltadas em tentar regular, consertar o mundo do trabalho, atuando sobre quem contrata e não sobre quem é contratado. Como resultado, criamos regras para estágio e cotas para aprendizes, mas essas políticas muitas vezes não alcançam os mais vulneráveis. No mundo real, a fiscalização é difícil, e muitas empresas preferem o custo da multa ao desafio de formar um jovem. Atuar sobre o mercado é como tentar organizar uma tempestade. É um sistema descentralizado demais, com agentes demais e objetivos muito diversos. E como resultado, como vimos, foram super modestos. Por outro lado, atuar dentro da escola parece bem mais promissor. E o Brasil tem tentado. A educação profissional vem crescendo em quantitativo de matrículas e a Base Nacional Comum Curricular, promulgada em 2017, buscou trazer o foco para as chamadas competências do século XXI, quebrando décadas de um currículo educacional focado em sequências conteudistas. Mas ainda estamos no início. Nossa oferta de ensino técnico ainda é tímida se comparada aos dos países desenvolvidos. E as novas diretrizes curriculares ainda buscam uma maturidade para sair do papel e finalmente chegar ao giz e ao quadro. Mudanças mais arrojadas, como a tentativa de trazer temas como projeto de vida aos anos finais do ensino fundamental e alterações na grade curricular que visavam convidar o jovem a participar do seu processo de aprendizagem, como o novo ensino médio, foram propostas de forma bastante assodada e enfrentaram resistências e dificuldades imensas de implementação. É um atrito natural de um sistema tentando se adaptar a um novo contexto, com novas necessidades. E não temos uma solução mágica, e sim um caminho longo e urgente a percorrer. Independente de qual for o consenso que o debate público, desde que guiado por evidências, venha a alcançar, um fato permanece inquestionável. Quem paga a conta desse descompasso entre os mundos da escola e o mundo do trabalho é o jovem. E um país que permite que sua juventude comece a vida adulta com uma cicatriz sistêmica está, na verdade, sabotando seu próprio futuro. A pergunta que fica não é mais se precisamos mudar, mas o quão rápido somos capazes de construir essa ponte.